Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao iFly Brasil Podcast. Já estamos dominando as redes do paraquedismo, muita gente comentando, falando sobre, dando opções de entrevistas, conteúdos. Ontem mesmo recebi uma mensagem do André, da Jussé, que gostaram bastante do episódio do Manuel Damasceno. Enfim, estamos conquistando as redes, como diria o nosso Augustinho Matarazzo, nós estamos estourando nas redes. Nada mais, nada menos do que um cara que o planeta Terra conhece. Estou aqui com Pedro San. Pedro San, uma honra estar aqui com você. Muito prazer, obrigado. Meu. Show. Valeuzaço. Pedro San, me conta aí um pouco da sua trajetória. Como é que você começou? Como é que surgiu? Você fez salto duplo na sua vida? Como é que começou o paraquedismo na sua vida, cara? Pra mim eu tava servindo no exército em Guarulhos, que é tiro de guerra, então é só um período durante o dia. E na minha turma, o sargento responsável tinha sido da brigada paraquedista. E apareceu instrutores civis oferecendo o curso de paraquedismo. Daí o sargento da minha turma falou, quem for fazer o curso de paraquedismo, abona não sei quantas horas de serviço. Daí foi maior galera. Daí eu também falei, bom, tá indo todo mundo, também vou. Foi acho que em torno de umas 15 pessoas que começou o curso de paraquedismo, só que isso faz quase 33 anos atrás. E hoje, daquela galera, só eu que continuo. Já foi para salto normal, salto, você já foi? Não, na época era redondo, salto de stacked line, curso ASL, só que de redondo. Tá? Então a gente tinha aquela progressão de 5 a 6 saltos enganchados, daí a partir daí simulava o comando por mais uns 2, 3 saltos, simulando o comando, mas ainda enganchado, daí estando estável, bonitinho. Daí vai realmente na mesma altura, só que se vai e comanda o paraquedas. Vou fazer uma pergunta pra você, cara. Eu tenho uma curiosidade, mas você vai ter que responder com sinceridade, tá, Pedro? Tá, pode falar. O ASL, eu conversei muito com o Saldanha sobre essa pergunta e ele é a favor do ASL. Uhum. Né? Hoje, obviamente, a gente tem o AFF aqui no túnel de vento que te dá muito mais conforto na hora da queda livre. Mas a minha pergunta é, AFF versus ASL. O que o Pedro San acha mais conveniente, mais seguro? Em questão de segurança, o AFF. Tá? O ASL tem alguns prós e alguns contras. Tá? Os prós, com certeza, do ASL, que você aprende a navegar, e é uma parte do salto, né? A navegação e pouso, você aprende realmente a navegar melhor. Porque como você não tem a parte da queda livre, tipo, você tem uma fita estática que abre o seu paraquedas. Mas você vai dar aquele friozinho na barriga, já abriu o paraquedas. Daí a partir daí é navegação e pouso. Então esse é o tipo pró do ASL que eu acho. Ele te deixa muito mais preparado na parte de navegação e pouso, tá? Mas a progressão ASL, tipo, como o instrutor teoricamente não pode te segurar nos seus momentos em queda livre, que ele vai estar lá só te assessorando, é diferente do AFF, que o instrutor está lá te acompanhando, dando sinal, te gripando. Então, na parte de queda livre, a progressão de queda livre do ASL, eu acho o AFF bem mais seguro. Eu tive a honra de ter o Pedro San como meu instrutor. Então vocês morram de inveja, porque o meu AFF, meu Agostinho Matarazzo, eu tive a honra de ter, eu acho que foi nível 3 e 4, você e o Armandinho, nível 3. Foi a primeira vez que eles viram o frango, o Fábio Benvenuti voando. Então, pra mim, cara, é sensacional. A história do Pedro no paraquedismo, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, enfim. É um atleta que já, enfim, recordista, enfim, a gente vai falar tudo sobre tudo isso no decorrer. Muito interessante você falou sobre o AFF e sobre o ASL. Na minha opinião, assim, na minha visão, que eu conversei com o Saldanha na época, é que assim, o ASL ele te prepara muito mais para o pouso, é onde dá muita
Sim. besteira. Mas ao mesmo tempo, tem a questão do ASL, você sempre sai num twist, né? Na maioria das vezes, né? Isso é que antigamente a fita, né, estática, ela queira ou não queira, na hora da abertura, ela dá um tranco na bolsa do velame principal. Nesse tranco que ela acaba dando, a probabilidade de você ter um twist é maior, tá? Diferente do pilotinho hoje em dia, que você comanda o pilotinho no FF, tipo, o pilotinho sai liso. Claro que também depende muito da posição corporal do paraquedista. Sim. Tá? Daí é onde, tipo, um treinamento não só no chão, mas no túnel, ajuda muito nesse momento onde você está realmente estável comandando seu paraquedas. Ah, legal. Ainda falando sobre comando de paraquedas, tem muita gente que quando abre o paraquedas já vai correndo no dobrador, dá bronca no dobrador, que tomou um twist. Mas ninguém olha para a GoPro e fala, nossa, estava numa body position correta. Isso é comum, né? É comum. Tanto que quando o pessoal já formado vem para o túnel pela primeira vez, tipo, ele não teve a oportunidade de fazer um túnel antes do FF e vem para o túnel a primeira vez, eles ficam impressionados na hora que a gente pede de fazer aquele exercício de comandar o paraquedas, como ele perde nível e perde eixo. Tudo que você não quer quando você está comandando o seu paraquedas, né? Você quer propiciar uma abertura, então para isso uma abertura boa, para isso você precisa estar eixado e sem aumentar a razão de queda, né? E no túnel dá para perceber bastante. No túnel dá para perceber bastante isso. Tipo, os atletas que não tiveram a oportunidade de fazer um túnel antes do FF percebem que, tipo, eles estão comandando, afundando ou comandando, perdendo eixo. Hoje a gente tem aqui na iFly o AFF já começando aqui, né? A pessoa já vem, se eu não me engano, voa 30 minutos. É isso, Martina? Como que é? Você sabe? A pessoa voa o AFF no túnel? De 20 a 30 minutos. Pela confederação, tem uma obrigatoriedade de 20 minutos. Com 20 minutos, você pode eliminar de 2 a 3 saltos no FF. Tá. E você como instrutor, é nítido e notório a diferença de um atleta, de um paraquedista que vai se formar em AFF, ter feito o túnel? Melhora significativamente Bastante, Binho. Porque o túnel é uma ferramenta fenomenal que te cria consciência corporal no vento e gera memória muscular, tá? Se você faz túnel antes de saltar, tipo, você não vai ter aquela adrenalina, aquela descarga de adrenalina da saída do avião. Então aqui você consegue, tipo, criar melhor essa consciência corporal, criar melhor essa memória muscular da posição, do que já ir direto saltar de um paraquedas, ficar 50 segundos só em queda livre, ter a descarga de adrenalina da saída do avião. Então você elimina toda essa adrenalina extra e com isso, tipo, o seu rendimento é melhor. Obviamente o cara não vai, assim, não dá para comparar sair da porta de um avião e entrar num túnel de vento, mas o fato de o cara ter da pessoa ter essa memória muscular já na mente e falar, bom, eu já tenho a segurança de que eu vou ficar estável, já vivenciei a queda livre, né? Isso de fato é um divisor de águas, assim, vamos pensar. Com certeza. E lembra que no nosso esporte, 90% é cabeça, né? 10% é realmente técnica. Então, se você já tem a autoconfiança de, não, eu sei que, tipo, tirando a saída, onde eu vou ter que controlar aquela adrenalina, o vento é um pouco diferente, mas eu sei que eu tenho uma boa posição, vou ficar estável e não vou sair capotando, não vou precisar dos instrutores me segurando o tempo todo. Então, esse tempo, esse treinamento antes do FF no túnel, para mim é fundamental. Te dá muito mais confiança, automaticamente os seus saltos vão ser mais seguros. Pedro, vamos falar um pouco do seu currículo. Vamos lá. Você é Pedro San, tem... Vamos agora, nós vamos ouvir agora os troféus, os recordes mundiais. Vamos ver agora. Vamos lá. Bom, meu nome mesmo é Pedro X. Lima Júnior. Eu ganhei o apelido de Pedro San no paraquedismo.
Por quê? Tem algum porquê? Foi uma garota que estava lá, tipo, começando junto comigo. Daí começou o Pedro aqui, o Pedro lá, só que daí tinha outro Pedro no clube. Daí tinha que, em vez de ficar como Pedro japonês, ela falou, tipo, o San no Nihongo, né, que é na língua japonesa, é meio que o mestre, senhor. Então vamos te chamar de Pedro San. Daí ficou, daí acabou ficando. E isso fazem quase 33 anos que eu comecei a saltar. Em agosto, agora, dia 20 de agosto, eu completo 33 anos de esporte. Eu tenho 12.895 saltos. Se bobear, acho que esse ano eu consigo completar os 13 mil saltos. Nesse tempo todo, eu fui acumulando algumas licenças profissionais dentro do esporte. Então, sou instrutor ASL, instrutor AFF. Nunca me interessei em ser tandem pilot, mas na época que eu filmava, eu tenho mais de 2.000 saltos como cameraman, então filmei muitos saltos duplos e acompanhei todo o boom do salto duplo no Brasil. Antigamente era uma ou outra escola que tinha, o foco sempre foi mais aluno que salto duplo, só que daí teve esse boom no salto duplo, empresas mesmo, escolas focadas só no salto duplo e não nos cursos, e é o que é hoje em dia, né? O salto duplo virou um parque de diversões, então por isso que você vai na área, só vê a galera saltando duplo, e a retenção infelizmente ainda é pequena da quantidade de saltos duplos para os cursos realmente. E aí você estava falando sobre o seu currículo, então assim, quantas vezes campeão brasileiro, quantos recordes, quais recordes você já bateu, enfim. Tipo, campeão brasileiro de 4way, acho que são 8 títulos, de 8way também acho que 8 títulos, 8 a 9 títulos. Em Mundiais eu participei já de 7 mundiais, de um campeonato latino-americano, e esse campeonato latino-americano, o time de 4way Optimum, que eu fazia parte na época, foi campeão latino-americano. Recordes mais nacionais do que internacionais, mas os recordes de maior formação, que é o 103, que a gente bateu em Paris Valley, eu estava como um dos load organizers. Daí tem os recordes nacionais, também de sequenciais, né, de 2, 3 pontos, também participei. Ou seja, tem bastante história aí, né? Tem, são 33 Agora, anos. 33 anos. A pergunta que não quer calar. Quantas panes? Eu tenho 9 panes. 9 panes em quase 13 mil saltos. Eu estou um pouco abaixo da média, né? Falam que a média de a cada mil saltos uma pane. Eu estou um pouco abaixo da média. Então tá bom. Tô bem. Você sabe, são 9 panes. Bom, você deve ter mais ou menos a ideia, ou lembra de alguma, mas todas essas panes, ou parte dela, você lembra se foi problema de dobragem, se foi um problema de body position, se foi um problema de equipamento, você lembra assim? E a segunda pergunta pode me dar, a casca grossa que você falou, ai meu Deus, teve? Bom, das minhas panes, todas eu comecei a ter a minha primeira pane, eu devia ter uns 300, 350 saltos, são com velames com mais alta performance, tá? Então, não tem como você querer um velame de alta performance com aberturas consistentes, eixadas, e aí vai. Então, ou é uma coisa ou é outra. Hoje em dia, com certeza, os fabricantes estão trabalhando cada vez mais em cima disso. Então as aberturas estão ficando um pouco mais fechadas e tal. Mas se você quer velame de alta performance, você tem que se preparar para aberturas não fechadas e alguns sustos, né? Então, tipo, de todas as minhas panes, todas foram com velames de alta performance, tá? Quando a gente... Vamos entrar no assunto de Big Ways, né? Quando a gente fala de Big Way, eu queria que você falasse assim, qual é a drena de um Big Way, de um recorde, né? Ou seja, você sai ali, a primeira onda começa a separar quanto? Depende do tamanho da formação.
Tipo, em recordes mundiais, a separação começa a 6.500 pés, por exemplo. São normalmente de 3 a 4 ondas de separação, tá? Daí tem duas técnicas diferentes. Uma das técnicas é a galera que separa primeiro, comanda mais baixo, tá? E daí a segunda onda comanda um pouco mais alta, a terceira onda comanda mais alta do que a segunda, e aí vai. Isso é uma das técnicas, daí forma um cogumelo, tá? Uma outra técnica também utilizada, não muito mais Então quem sai a 6.000 vai comandar lá no buraco? Vai comandar lá 2.000 pés. Meu Deus, um track de... Só 4? Que daí, por aí, track de 4.000 pés. Mas daí, hoje em dia, a forma mais segura de separar é através de ondas e por grupos. Então, não que você vai sair a 6.000 pés e dar um track sozinho até 2.000 pés. Não. Você vai sair com um grupo, tem que ficar voando como grupo, tipo aquelas formações de wingsuit, de seta, tem que ficar voando nessa formação vamos supor, de 6.000 pés até 4.000, para daí, dentro do grupo, começar a separar, tá? Essa é a forma mais segura que a gente tem hoje em dia de separação em grandes formações. Mas vamos pensar para quem é leigo, certo? Então, assim, nós temos uma grande formação ali, tem, sei lá, 100 pessoas. Uhum. As pontas vão sair primeiro. Vão sair primeiro e comandar, numa das técnicas, comandar mais baixo. Comandar mais baixo. Essa que você falou, eu não sabia disso, Pedro, porque quando eu fui gravar o recorde mundial, os caras saíam, eles estavam de head-down, né? Uhum. Aí eles transitavam, davam 180 e começava a deslocar, mas eu não sabia se primeiro que eles estavam indo de back, depois transitava para o front e continuava no track, mas eu não lembro deles voando em grupo e depois separar o grupo. Eu acho que não era assim lá. No caso dos voos de barriga, quando você fala voar em grupo, já está pré-determinado que assim, eu vou voar com você, com fulano, com... E tem uma pessoa responsável em puxar esse grupo, em liderar esse grupo, que a gente chama de tracking leader, tá? Então, existe um tracking leader, o grupo, dependendo da quantidade da formação, pode ser de 3 pessoas, como pode ser um grupo de 7 pessoas. Depende do tamanho da formação, tá? E tem uma pessoa já responsável, que é chamada de tracking leader. Ela é responsável em trazer o grupo, reunir o grupo, se separando do meio da formação e liderar esse grupo até determinada altura. Daí, a partir daí, dentro do grupo, tem uma separação para cada um comandar o seu paraquedas mais distante possível dentro do grupo. Mas as ondas continuam. As ondas continuam. Então o cara que vai sair às 6, ele vai continuar, mas ele vai voar em grupo. Não vai voar tipo solo e vai comandar a hora que ele achar conveniente. As alturas todas são programadas. Então, tipo, vamos supor, se a separação é 6.500 pés, vocês vão voar em grupo até 4.000 pés. Daí, a partir de 4.000 pés, vocês vão começar a separar, não muito, mas começar a separar dentro do grupo e tem que comandar a 2.500 pés. Tá? Essa regra tem que ser seguida por causa da segurança. Vamos supor que um desses atletas resolva comandar mais alto, só que está vindo uma segunda onda atrás dele. Então, tipo, ele tem que respeitar a altura de comando, tá? E respeitar voar junto com o grupo até a hora certa, para separar. E aí, beleza. Aí nós temos ali, eu imagino que um track, vamos dizer de distância. Quanto de distância, Pedrão, esse grupo de 6.000 a 4.000 ele vai percorrer? E qual o tamanho da área para que todo mundo pousa na área? Geralmente lá em Chicago era setorizado. Então tinham setores e tinha um caminhãozinho que ia buscar os caras no setor X, porque tinha não sei quantos paraquedistas lá, e Y. Depois ele fazia as contagens. Cada avião tinha um líder. Você chegava, antes de colocar o seu equipamento para você dobrar, você tinha que ir lá e falar: fulano de tal, tô aqui, avião, procurar o líder do seu avião e dar um check. Isso. É assim também? Exatamente, é dessa forma. Dessa forma também. Por exemplo, um recorde brasileiro aqui em Boituva, como é que você faria a separação ali? Tem espaço? Então, o recorde de maior formação, que foi o 103 Way, foi feito fora do Brasil, foi feito em Paris Valley, tá?
Boituva, a gente bate alguns recordes, mas de sequenciais. A gente até colocou quase 80 paraquedas em Boituva, mas para mim, pelo tamanho da área, é meio que o limite. Mais do que isso, realmente fica complicado. E quando a gente colocou essas 80 pessoas, que foi algumas tentativas de recordes e tal, a área estava setorizada, tipo, nenhum outro avião decolava enquanto todos os paraquedistas pousavam, mesmo os aviões que lançaram, a gente tinha que esperar todo mundo pousar para poder, porque até parte da pista estava sendo uma área para pouso, entendeu? Ah, entendi. Então, Boituva realmente para saltos maiores do que 80 pessoas no ar, eu acho restrito. Agora vamos falar um pouquinho de túnel de vento, né? Você é coach de túnel? Sou coach, não sou instrutor de túnel, sou coach. Eu tenho meu ranqueamento pelo IBA, né, que é International Body Flight Association. Você se cadastra lá, vai voando, daí os instrutores que viram você voar, vai dando cheques, daí você tem toda uma sequência dentro do IBA, daí você chega a coach de belly fly, que é o que eu tenho. Tá. Coach de belly fly, você, por exemplo, você pode dar coach de voar de back ou não? Ou só belly? Não, de back não, eu não tenho a licença. Eu teria, para poder dar coach de back, eu teria que voar seat, é uma categoria acima. Então, tipo, eu male voo de barriga, então sem chance voar de back ou da coach de back. Até me viro nos backs, mas backfly. Você, além de você ser coach, você também faz um trabalho com os times, né, Pedro? De 4-way, de 8-way. Conta um pouco dessa história sua aí. Pela experiência e vivência em treinamentos de 4-way e 8-way, em competições e mundiais, então eu acabei me especializando atualmente em realmente treinamento de equipes de alta performance. Então eu treino o time da Marinha, os Netunos, fora o próprio time que eu faço parte, que eu sou player coach. Eu também treino o Anima. Tipo, se for pegar o leque que eu treino de times, hoje em dia deve estar dando uns 8 times que eu treino, tá? E passar a informação técnica, ajudar o time a se planejar em questão de treinamentos, de objetivos e tentar fazer com que o time alcance o objetivo traçado dentro do período do comprometimento, né? Você estava com o time da Marinha hoje aqui, né? Isso, estava treinando os Netunos. Quando você treina esses caras, eu percebi que no campeonato simula até a porta do avião, né? Sim. Hoje o treinamento foi assim ou não? Vocês simulam porta de avião também? Então, ou você já... No treinamento indoor é um pouco diferente. A gente não tem a saída de um avião, mas a gente tem a entrada no vento. Então, tipo, a gente também fica na porta, só que do túnel e não do avião, e a gente tem que fazer a entrada no vento, tá? Então, hoje eu estava treinando com os Netunos, a gente variando as figuras para entrar no vento, tá? Então, hoje a gente treinou acho que umas 10 figuras diferentes para entrar no vento. Isso pensando também não só na parte de queda livre, mas pensando nas competições indoor, que hoje em dia são tão populares e até eu acho que em questão de mídia é muito mais atrativo para a mídia uma competição indoor do que uma competição outdoor. Porque a competição outdoor, a mídia vai ver os paraquedas, uns pontinhos se separando, os paraquedas abrindo e pousando. Daí a parte da queda livre só através da imagem do cameraman. Já os campeonatos indoor, tipo, a mídia tá lá, tá vendo o que tá acontecendo. Com um bom locutor, tipo, ela entende tudo o que tá acontecendo. Entendi. Agora partindo um pouco assim, hoje você é coach, certo? Você trabalha em alguma escola? Eu lembro que quando a gente, acho que foi um dos últimos AFFs que você estava fazazendo, né? Foi um dos últimos, o seu AFF foi um dos últimos que eu segui assim até. Tem um porquê você ter desencanado do AFF em si? Falta de tempo, Binho. Tipo, como foi o seu caso. Tipo, não era só te formar no AFF. Eu gostaria de acompanhar todo o seu percurso como atleta. Certo. Tá?
E eu tive vários atletas que eu segui desde o início do FF, daí o BBF, daí eu juntei outros atletas com o mesmo biotipo, perfil, montaram um time, fui coach deles e eles foram campeões brasileiros nas categorias que eles participaram. Daí isso dá um prazer enorme, tipo, e não consegui fazer isso por falta de tempo, então é onde eu preferi abdicar do AFF hoje em dia. Daí hoje em dia eu trabalho mais com times e atletas de alta performance mesmo. Pedro, eu percebi, você vai me responder isso também com muito mais categoria, depois do túnel de vento da iFly aqui, houve um aumento significativo da quantidade de paraquedistas sendo formado. Eu não sei se isso está atrelado ao momento, sei lá, ou ao próprio túnel, né? Eu queria que você me falasse se você teve essa percepção também. Hoje em dia, cara, tem muito atleta sendo formado, né? Muito paraquedista sendo formado. Como é que você vê essa história? Você conseguiu ver esse aumento nos últimos, sei lá, 5 anos? Na minha época, eu me formei em 2001, 2012. Cara, eram poucos atletas que eram formados por mês. Uhum. Hoje virou uma fábrica. Me conta aí a sua experiência nisso. Eu não estou mais no dia a dia do FF, mas o que eu percebo as escolas também começaram a mudar um pouco o foco, não só tandem, mas também cursos, né? Mas o que eu visualizei nesses últimos 5 anos com a entrada do túnel de vento, com a iFly, é que a qualidade dos atletas, dos alunos formados é melhor. Tá? Uhum. Então, realmente, para mim, o treinamento indoor antes do FF é fundamental. Pelo que aquilo que a gente já tinha comentando, né? De deixar a pessoa, o aluno, mais tranquilo, mais confiante em relação à posição, à estabilidade. E, com isso, a qualidade de alunos formados, eu acho que melhorou bastante. Em questão de quantidade, em relação ainda à quantidade de saltos duplos que a gente tem no país, eu acho a porcentagem de alunos formados ainda pequena. Mas tem aumentado, porque as escolas têm também mudado um pouco o foco. Sim. Como você vê o 4-way e o 8-way, que são modalidades do paraquedismo, no voo de barriga, que é a sua especialidade, como você vê hoje na questão de formação de novos atletas, né? Vocês já são, eu não sei em quantos mais ou menos vocês são, mas tem bastante gente, dá pra ver no campeonato, eu percebi isso, tem gente do Brasil inteiro, mas eu não vi acho que eu vi um time só, que acho que é da Skydive True, um time novo, assim, e do Sul também. Do Sul. Como você vê esse novo cenário do 4-way e do 8-way para criação e desenvolvimento de novos atletas? Bom, uma vez que o aluno se forma, né, abre-se um leque muito grande dentro do esporte, né? E o que está mais na mídia, o que chama mais atenção... Já sei o que você vai falar. Atenção... É o desloque, meu. Vamos deslocar. Não, mas antes do desloque é o free fly, né? O desloque eu acho que veio para agregar mais atletas de uma forma segura. Para praticar a modalidade. Mas a gente, tipo, de belly fly, a gente acaba perdendo bastante atletas para a modalidade de free fly, tá? Então, tipo, por isso que você viu poucos times novos na competição brasileira. O que a gente está tentando fazer, o iFly e a organização da Copa iFly está tentando fazer, é deixar, criando uma modalidade de barriga mais fácil, mais atraente para quem está começando, tá? Então, na Copa iFly, por exemplo, antigamente só tinham 2 categorias, que era a intermediária e o Open. Tá. Daí, a partir do ano passado, a gente colocou, a organização, o iFly colocou a categoria estreantes, Rookie, tá? Para tentar angariar novos atletas para a modalidade. Certo. E tem melhorado. Tipo, na primeira competição foram 4 times, daí nessa também aumentou manteve-se 4, mas 4 novos times. Então, a gente está tentando realmente
dar esse foco para conseguir novos atletas, consecutivamente novos times de four-way. Trazendo esses caras do indoor pro outdoor, é isso também ou não? Existe também, essa tendência também. De trazer os caras... O que acontece, como eu falei também, que eu comentei sobre os alunos, a qualidade de técnica dos atletas que treinam indoor melhoraram muito. Tá? Então, se você pegar as médias de pontuação das últimas competições, você vê que as médias, tanto de competições indoor como das competições outdoor, têm aumentado significativamente. Por quê? Por causa do treinamento indoor. Tá? Na minha época, quando eu comecei a competir lá em 94, não existia túnel de vento. Então, tipo, a única forma de você treinar era saltando de paraquedas. Não existia nem Orlando, nada? Ainda não. Orlando foi a partir de 98. Tá? Então, quando eu comecei a competir, em 94, existiam os túneis abertos. Tinha até um lá nos Estados Unidos, que foi até uma galera foi para lá, de brasileiros, foi para lá para brincar. Porque porque você tinha que usar um macacão tão largo para conseguir voar, que tipo, é irreal. Irreal para o que você está fazendo, né? É mais uma diversão do que um treinamento em si. Porque você não consegue voar o seu corpo. Você está voando um macacão, tá? Mas com a introdução da Skyventure, que foi o primeiro túnel lá em Orlando, daí os túneis foram melhorando, ficando recirculados, foi melhorando e, tipo, hoje em dia, o voar no túnel é quase saltar de paraquedas. Tipo, você tem que melhorar uns 2 detalhes, que o túnel te dá muita referência, em queda livre você não tem tanta referência assim, então você tem que manter muito mais contato visual, tá? Conseguindo manter esse contato visual e essa proximidade, o que a gente faz no túnel dá para replicar em queda livre, tá? E com uma performance melhor, uma qualidade melhor. Então você vê um aumento significativo de futuros atletas pro four-way, pro eight-way. Qualidade de atletas e quantidade a gente ainda estamos correndo atrás para conseguir. E esse cenário mundial, não é? É diferente. Os Estados Unidos tem bastante belly fly, né? É muita gente de belly fly. Pelo menos quando eu fui gravar os eventos lá, tem muita gente que pratica o four-way. É uma realidade um pouco diferente, né, Binho? Lá, tipo, o salto é mais barato, o poder aquisitivo é mais alto. Então, tipo, fazendo uma analogia, não desmerecendo nenhuma profissão, mas uma pessoa com um salário mínimo lá nos Estados Unidos consegue saltar. Uma pessoa com salário mínimo aqui no Brasil não consegue saltar. Então, tipo, tem essa diferença. Então, daí é onde você vê bastante movimento no esporte em geral. Tendo bastante movimento no esporte em geral, facilita a captação de atletas em todas as modalidades, tá? E o belly fly, o four-way, em questão de modalidade, é uma das modalidades mais antigas. Então, você vai em campeonatos mundiais, enquanto free fly, hoje em dia, free fly, você vai ver a quantidade de times de free fly lá, dá para contar em 2 mãos. Vai ver a quantidade de times de four-way. Isso, dá um exemplo. Por exemplo, um mundial. O mundial de belly fly e o mundial de free fly? Mais ou menos, vai. Tipo, no último mundial que eu tive, que foi em 2018 na Austrália, tinha por volta de uns 26 times de four-way. Em comparação a free fly puro, porque tem o four-way vertical e tem o free fly puro, né? Que são 2 performance e o atleta... o four-way vertical, sim. É o four-way vertical. Tá. Four-way vertical também não é tão popular porque demanda uma qualidade técnica dos atletas absurda. Mas tinha em four-way vertical provavelmente uns 8 a 9 times, tá? Daí free fly mesmo, tipo, devia ter 10, 12 times de free fly. Então é uma modalidade clássica, mas é a modalidade mais competitiva. Tipo... do esporte ainda é a modalidade mais competitiva. Uma pela forma de julgamento, uma forma de julgamento clara. São 35 segundos, essas são as figuras, essas são as sequências e essas são as regras. No free fly... é subjetivo. Subjetivo. Então é complicado, né? É complicado. Daí é onde alguns times acham que, não, a minha performance foi melhor que a outra, só que o juiz
subjetivo, o juiz que define. Então, em questão de competitividade, eu acho que a modalidade de FQL4 4-Way é a mais competitiva que tem no mundo. Você fez uma comparação muito boa, queria que você fizesse de novo, que eu achei demais. A gente falou na entrevista do Campeonato Brasileiro que você fez uma comparação, né? Tipo, o 4-Way é mais ou menos um Fórmula 1, né? Meio que é uma coisa rápida, assim, né? O 8-Way é uma coisa mais demorada e como é que é? O V10, né? Que o V10 é aquela coisa de sair a milhão, né? Ninguém... Como é que você definiria essas 3 modalidades do paraquedismo? Bom, para mim, realmente o 4-Way é a Fórmula 1. Tipo, em questão de foco, de objetivo, de velocidade, de voo. Técnica também, né? Técnica também. São 4 atletas e um cameraman. Então, tipo, tem que ter um sincronismo, uma velocidade. Comparando com o atletismo, fazendo uma analogia com o atletismo, 4-Way, 8-Way e também V10 são velocistas, né? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Diferente de um atleta maratonista que, tipo, é um percurso maior e aí vai. Mas dentro das categorias de 4-Way, 8-Way e V10, o 4-Way seria a Fórmula 1, o 8-Way seria o Stock Car. Sim. E o V10 seria mais, tipo, é uma brincadeira, principalmente aqui no Brasil é uma brincadeira, mas lá nos Estados Unidos é bem competitivo. Tem times específicos de V10 que só treinam V10. Mas, voltando para o automobilismo, seria mais uma corrida de kart, assim. Tá? É mais diversão, não é uma Fórmula 1 como o 4-Way. E você está há muito tempo no 4-Way, no 8-Way, cada ano muda as técnicas ou a técnica é sempre a mesma, Pedrão? O fato de ter o túnel, eu vejo, assim, eu assisti você treinando alguns times e é impressionante o nível de compreensão e de conhecimento que você tem quando você vê o cara treinando no chão e você já fala, ó, esse movimento que você está fazendo, você está expondo o seu corpo errado no vento, isso vai te atrasar X para o próximo movimento, assim, é uma engenharia, né, cara? Se a gente falar de 4-Way, é uma engenharia, porque cada microsegundo tá valendo. Exato. E cada exposição errada te tira desses microsegundos. Explica isso para a galera que não tem a menor noção de como as técnicas do 4-Way. Se a gente for tentar trazer o do desconhecido para o conhecido. Bom, tanto no 4-Way como no 8-Way, a gente tem figuras, tá? E tem blocos. Qual a diferença das figuras e dos blocos? O bloco é uma figura, só que tem um início, tem giros obrigatórios e tem uma figura final, que pode ser igual ou não à inicial. Tá? Isso tanto para a 4-Way como para o 8-Way. De tempos em tempos, a FAI, que é o que gere o nosso esporte, a FAI é a Federação Aeronáutica Internacional. Ela tem um departamento que cuida da parte de paraquedismo, que é o ISC, que é International Skydiving Committee. E esse comitê que gera todas as regras para questões de competições. Esses caras estão aonde? Uma curiosidade minha. A FAI fica na França, né? Daí as reuniões são a cada anual ou bienal, daí eles escolhem um lugar do mundo para fazer. Por causa da pandemia, hoje em dia é tudo virtual, tá? As reuniões. Mas antigamente eles se reuniam mesmo presencialmente. E tá? tem alguém do Brasil, existe alguém que representa isso, por exemplo? Então, o que acontece? A FAI é o órgão de todos os esportes aéreos. Daí cada esporte tem o seu comitê. A Confederação Brasileira de Paraquedismo, ela é associada a esse comitê que gera ISS, o esporte, que você falou, né? ISC. International Skydiving Committee. Ela é associada a esse comitê, mas para isso ela precisa ser associada à FAI. Só que a Confederação Brasileira ela não pode passar direto para a FAI. Ela tem um órgão que gere os esportes aéreos nacionais, tá? E daí, então ela é associada a esse órgão que é associada à FAI. E daí
tem a parte burocrática, tem a parte de taxas, tem a parte de responsabilidades e é um conglomerado. Mas voltando ao esporte, à competição em si. De tempos em tempos, esse comitê ele muda as figuras. Então, de tempos em tempos, existe um bloco novo, uma figura nova. Daí é onde você vai lá, começa a treinar, ver qual é a melhor técnica para esse novo bloco, para essa nova figura. Tá? Mesmo para os blocos que já existem, por causa do túnel de vento e com a facilidade de se repetir, se treinar, ver realmente no relógio se é mais rápido ou não. Então, de tempos em tempos, surgem novas técnicas. Legal, não sabia disso. Tá? E, é uma engenharia mesmo, porque como é um sorteio randômico, nunca vai ser igual, né? Não é uma ordem certa. Sim. Então, dependendo do sorteio, você tem que ir lá, olhar as figuras e engenhar de uma forma mais rápida, mais eficiente. Pode ser. E quando você fala isso, times utilizam-se de estratégias diferentes para uma mesma figura, para um mesmo movimento? Sim, sim. Caraca, não sabia disso. O que a gente tem hoje em dia é para times que não têm uma verba muito grande, a gente tenta fazer o planejamento deles com um plano de continuidade onde cada um dentro do 4-way ou do 8-way tem suas características e suas especialidades. Então, naquela figura X, eu faço sempre a mesma coisa. Tá? Isso é o que a gente chama de plano de continuidade. Para times com mais poder aquisitivo e de tempo, e que podem treinar mais, o plano de continuidade muda um pouco. Então, você pega um time tipo francês, por exemplo, que a Federação Francesa banca, treina, eles têm salário e tudo mais. O que eles treinam? Eles treinam, o plano de continuidade deles é tudo. Então, é o que está mais rápido, o que está mais próximo, tá? Sendo que para times que têm menos treinamento, não dá para fazer isso, porque não tem como treinar tudo, né? Então, a gente tenta otimizar o planejamento. Para vocês terem uma ideia, quando fui gravar lá o Voadores Free Fly, a gente encontrou os campeões mundiais da França, né? São franceses. E os caras falaram, um trabalha no escritório de advocacia, o outro X, sei lá. Mas eles têm um período pré-campeonato que eles podem faltar no trabalho. Assim, eles saem do trabalho, continuam recebendo o salário 100% e ainda tem uma ajuda do governo para hospedagem, alimentação e tickets de voo, né? Então, assim, não tem como não ser campeão. Não tem. Cara, tá tudo pago. Ainda eu sou, sei lá, eu trabalho como filmmaker, mas eu ganho X por mês numa produtora. Eu continuo ganhando esses X por mês. Pré-campeonato, eu tenho um mês de licença, porque eles falam que lá, o francês fala, cara, você vai me representar no Mundial. O governo fala, você vai representar a França no Mundial. Então a gente quer os melhores atletas. Exatamente. Cara, é incrível isso. Se a gente conseguisse replicar isso pro Brasil, mas enfim, Brasil, o país do futebol, né? Então fica difícil. Pedrão, outra pergunta que eu até te falei aqui anteriormente. Por que, com a tua experiência, por que as pessoas param de saltar? Com o que você enxerga? Por que o paraquedista para de saltar? Eu acho que tem a ver com... O paraquedismo, como você sabe, é viciante, né? É um vício, né? Só que o que acontece? Eu acho que em determinados momentos da vida, a sua prioridade acaba mudando. Então, você tem que deixar esse vício um pouco de lado. Mas é um vício. Então, o que vai acontecer? Você vai sentir em determinado momento a falta dessa descarga de adrenalina, de saltar de um avião, pilotar o seu paraquedas, voar no túnel, competições. É um vício. Você vai sentir falta em determinado momento. Daí é quando a galera volta. Tá? Mas as prioridades normalmente é família, casamento, filhos. Então é o que acaba deixando o vício um pouco de lado. Mas como é um vício, em determinado momento isso volta. Você já parou? Não. Acho que o tempo máximo que eu fiquei sem saltar foi o ano passado, naquela pandemia
grande, Ah, né? tá, mas o lockdown mesmo. Mas foi porque não tinha como Não saltar. tinha como saltar. Entendi. Acho que daí eu fiquei 6 meses sem saltar. Acho que foi o período mais longo que eu fiquei sem saltar. Você já teve alguma fratura com algum Não. pouso? Eu tive uma... Minha mãe não acredita até hoje. Eu cheguei a quebrar esse osso aqui da mão na área de salto, mas não foi saltando. Mentira. Foi pós a área de salto, né? Você conhece como? aquela bebedeira, aquela confraternização, daí eu tropecei, quebrei. Minha mãe não acredita até hoje que foi no chão, mas foi no chão. Pós-salto. Você nunca, Pós-salto. então, você nunca teve nenhuma nem luxou, nem... Não, luxei sim. Sim, mas, tá, não, mas nenhuma quebrar, fratura, não. cirurgia, graças a Deus. Nenhuma cirurgia. Sim, ótimo. O que o paraquedismo significa pra você, Pedro? Para mim é um estilo de vida. Tipo, ter a possibilidade de ter contatos com vários atletas de todos os lugares do mundo e conhecer tipo outros lugares do mundo através quando fui representar o Brasil e nessas competições mundiais. Então, ter a oportunidade de saltar fora do país, representando o país. Para mim, eu acho que a minha vida no esporte é tão longa por causa da competição também. Tipo, se fosse só por causa do lazer, eu acho que eu já teria parado antes, mas a competição me viciou duplamente. Então, tipo, eu comecei a competir em 94, até então, tipo, eu tinha acho que uns 300 saltos, era atleta de final de semana, era paraquedista de final de semana, mas daí eu queria mais, e daí procurei treinamento específico e tal, montei meu primeiro time de 4-way, e daí competi no primeiro brasileiro. Daí depois disso eu falei, não, eu tenho que conseguir mais dinheiro para treinar mais, que eu quero ganhar. Olha o vício. É o vício. Daí a forma que eu consegui foi começar a trabalhar na área nos finais de semana, até um momento que eu vi, pesei financeiramente, eu falei, vou desconectar da vida real e me profissionalizar realmente no esporte. Profissionalmente, quanto tempo trabalhando? Você vive o skydive 100% da sua vida, Sim, né? Hoje em dia é 100% da vida. Como é que é o seu dia a dia, assim? Você tem Pedro San, dia de semana, uma folga, Pedro San? Ou você tá sempre um túnel, um coach? Eu tento ter pelo menos um dia da semana off. Nem sempre eu consigo. Mas Porque eu sempre te vejo trabalhando, cara. Eu não posso reclamar, né? Claro, graças a Deus. No período que estamos, de pandemia e tal, não posso reclamar. Mas eu tento deixar um dia off, fora a parte de coach. Tipo, eu também, lá atrás, eu fui sócio da revista Airpress, junto com o Ricardo Contel, tá? O que me ocupava durante o horário comercial, vamos dizer assim. Você tinha uma loja também, né? Tem a loja? Sou sócio com a Patrícia Juliás na Air Shop, que fica no Centro Nacional de Paraquedismo. Então, hoje em dia, não sou mais sócio da revista, mas eu sou sócio na loja. A loja ainda me ocupa, vamos colocar assim, 2 dias por semana, toda a parte burocrática, controles e tudo mais. E também vendas, eu faço muita venda também, não presencial, mas hoje em dia é muito por WhatsApp, e-mail, telefone. Inclusive eu comprei meu equipamento com o Pedro San. E daí o resto do período é coaches. Ou em Boituva, saltando, ou aqui no túnel, na iFly, dando coach. Então a tua vida é 100% 100% paraquedismo. 100% paraquedismo. Desses 33... vai completar em agosto agora. Desses 33 anos dentro do paraquedismo, pergunta difícil, hein? Mas eu vou perguntar. Qual foi 2 coisas marcantes? Uma coisa que não foi legal, que te marcou pra cacete, e uma coisa muito legal que te marcou pra cacete. Bom, as coisas chatas no nosso esporte são fatalidades, né? Teve uma fatalidade com 2 amigos muito próximos de mim, que aconteceu em Boituva. Foi uma fatalidade dupla, eles colidiram com velames abertos próximo do solo e os 2 faleceram. Então, para mim, isso marcou. Atletas extremamente experientes. Sim, né? atletas experientes. Tá. Eles tinham o quê? Mais de
mais de 2.000 saltos. Mais. Sim. Ambos, bem mais do que isso. O Padilha, Marcos Padilha, era instrutor FF, Tandem Pilot, também organizava eventos, recordes. E Gustavo Garcês também, Tandem Pilot, instrutor FF. Tipo, é por isso que o nosso esporte é potencialmente perigoso. Você tem que conseguir, através das regras de segurança, através de estar muito atento, minimizar esses riscos para não acontecer nada contigo. É um atleta e profissional hiper conhecido, o Dan BC, ele fundou um dos times que hoje em dia ainda se continuam como os melhores do mundo, que é o Arizona Airspeed, é referência mundial. Ele fala que você tem que imaginar que todo salto vai dar algum problema e você tem que estar antecipado em relação a esse problema, tá? Se você está antecipado em relação a esse problema, pode ser em queda livre, ou uma pane, ou durante a navegação, ou durante o pouso, você consegue sobreviver salto a salto. Então, o que me marcou bastante foi essa dupla fatalidade de dois grandes amigos no esporte. E a parte boa? A parte boa são conquistas, quebras de recordes. É um momento mágico. É isso mesmo, né, cara? Assim, o Paulo Pires fala muito disso. Quando você bate um recorde, parece que parece que o mundo parou. Informações de belly fly, sempre tem uma certa tensão, uma certa onda, então você sempre fica brigando, o barulho do vento é diferente, mas quando a figura fecha, ela fica completa, todo mundo tá lá, muda. Parece que, sabe, Matrix, aquele slow motion, só estando lá para... É momento mágico. Pedrão, dá pra sentir isso quando você fecha, porque tem partes que você não vai olhar, né? Você não vai conseguir ver atrás de você, principalmente se você estiver no meio da peça, mas você consegue... sentir pelos grips, ela para de balançar, é um momento mágico, E, diferente de competição como recordes, todo mundo trabalhando no mesmo objetivo, então a conquista de um recorde é fenomenal. Ela é uma conquista ao mesmo tempo coletiva, mas e também individual, porque você tem que fazer seu trabalho e rezar pro teu brother fazer o dele. Exato. Né? Exato. Eu acho muito interessante. E agora, pra gente finalizar, que já estamos finalizando aqui o nosso podcast, que por mim eu ficaria horas e horas e horas. Eu queria que você falasse quais são os seus planos. Você tem algum plano futuro? Você tem alguma coisa nova para falar para a galera? Alguma novidade? Ou até mesmo, o que o Pedro Sun pretende para... Eu pretendo me manter ainda em alta performance como atleta aí por mais uns 2-3 anos, mas o que eu gostaria como profissional, como coach, é realmente levar um time brasileiro para fora, para competições lá fora, não eu como player coach, mas eu como coach, mas levar um time brasileiro e esse time brasileiro de 4A conseguir ficar entre os 10 primeiros no mundo. Tá? A melhor classificação do Brasil em mundiais, se eu não me engano, é 15º, tá? Com uma média 17. Para estar entre os 10 primeiros, tem que quebrar a barreira de 20 pontos em 35 segundos. Média, estou falando média. Então vai ter saltos com 25, saltos com 18, mas ter uma média 20 mais e levar um time brasileiro e colocava um time brasileiro entre os 10 do mundo, como coach, não mais como atleta, que eu não me vejo mantendo esse nível de alta performance por tanto tempo assim. Você já pensou em transformar todo esse seu conhecimento, sei lá, num curso, passar para alguém? Porque, nossa, Pedro, imagina o que você tem de bagagem, né? Você passa isso para os teus times, certo? Sim. Mas o que eu tô querendo dizer assim, poxa, eu quero ser um Pedro Sun, sabe? Eu quero ser um coach. Não, tô falando bem a verdade. Putz, provavelmente a gente deve estar falando aí com um monte de paraquedista
e com certeza você deve inspirar muitas pessoas. Então, assim, você pretende passar isso, sei lá, é tanta bagagem, é tanta informação que eu olho e falo, poxa, não deveria ter uma escola para você formar outros Pedro Sanz, porque foi muito louco isso. Quando eu estava gravando o Campeonato Brasileiro, eu reparei o respeito que todos, 100% dos times, têm pela pessoa que você é e pelo teu conhecimento, Pedro. É assim, 100%, todos os times. Né? Quando eu falava, olha, o Pedro Sanz vai ser a pessoa que vai estar a espinha dorsal da fala do documentário, vai ser ele. Nossa, escolheu a melhor pessoa. A Bia, ONU, a gente fala muito de você, enfim. Não tem essa vontade, cara, de passar esse conhecimento, Pedro? Então, eu acho que, tipo, eu passo isso para os times, Mas é pontual, né? Você fala assim, olha, faz isso, faz... Mas formar mini Pedro Sanz, assim... Então, eu não trabalho sozinho. Tipo, no Prime são vários coaches. Então, sou eu, o Renatinho, o Renato Diogo, o Fabiano Flório, o Ricardo Pereira, o Alisson tem ajudado bastante a gente, a Bia Ono. Então, eu acho que, tipo, a equipe que gera todo essa fama, não o Pedro Sanz. Eu acho que a equipe Prime gera toda essa fama. E queira ou não queira, a gente troca muitas informações entre nós, coaches. Então, eu aprendo muito com o RP, com o Fabiano, com o Alisson, que é um moleque novo que vai despontar e vai estourar dentro da modalidade nossa. E não só, acho que dentro da modalidade, tá brincando, fazendo free fly também. Tipo, a gente troca muita informação. E eu tive o prazer e a oportunidade de ter coaches, com vários coaches internacionais. Então, Solly Williams, DMC, Mark Kirkby, Jack Jeffries, Kirk Werner. Eu tive a oportunidade de ter coaches com todos eles. E o que eles falam é que quando você passa a informação, tipo, então, o Prime está passando a informação para os outros times, para os atletas, e quando esses atletas e esses times repassam a informação, é onde eles vão aprender mais e se tornarem melhores atletas. Então, eu acho que, tipo, seguindo essa linha, nessa parte de coach, tipo, entre nós do Prime ou o David no CTR, que também eu tenho muito convívio com ele, a gente está trabalhando também direto juntos. Eu acho que essa troca de informação e ao repassar essa informação, já está sendo criado vários atletas com potencial fenomenal, vários futuros coaches com potencial animal. Eu acho que não precisa de um curso para isso, específico para isso, mas a convivência, a troca de informações, e acho que isso é fundamental. Quando você fala de você passar o conhecimento, ou seja, o Prime passa o conhecimento para o time e o time vai passar para um outro time ou para uma outra pessoa, é isso? Isso. Aquelas pessoas daquele time, vamos supor. É daí que vem o segundo aprendizado. O primeiro aprendizado é quando você recebe a informação. Mas o segundo aprendizado e o mais importante é quando você repassa essa informação adiante. Tá? Daí é onde você se torna um melhor atleta e automaticamente você está dando os passos para se tornar um coach, um melhor coach, e aí vai. Tá. E beleza, para finalizar então, uma dica, se você pudesse dar uma dica para os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube, o que você falaria para eles que estão começando agora, vamos supor? Para quem está começando agora no paraquedismo, qual é a dica do Pedro Sanz? Tá. O treinamento é fundamental. Tá? No nosso esporte, repetição é tudo. Às vezes vai dar errado, mas é através do erro que a gente aprende, que vem um aprendizado. Então não se cobrem muito e continuem treinando. Tá? Em determinado momento vai cair aquela fichinha e descer. Só isso que eu precisava fazer. Tá? Isso tanto em queda livre, como na navegação, como no pouso. Tá?
continue sempre saltando, cabeça aberta, erros acontecerão, aprenda com os erros e quanto mais relaxado você tiver, melhor vai ser a sua performance. E para quem está começando agora, você acha que o túnel para... Fundamental. Não só para acelerar o processo, né? Eu acho que não é para acelerar, né, Pedro? Não é para acelerar, é para deixar o esporte mais seguro e vai deixar a pessoa mais segura, autoconfiante, automaticamente o AFF vai ser fichinha. E não só, depois do AFF também o cara pode... Daí que vem, tipo, se formou, daí abre aquele leque. Free fly, wingsuit, belly fly, tipo, e todos essas modalidades exigem treinamento. Túnel é uma ferramenta fenomenal para criar consciência corporal e memória muscular correta. Perfeito. Beleza. Então essas foram as palavras do nosso querido irmão Pedro Sam. Pedrão, obrigado, prazer, cara. Obrigado, Binho. Valeuzaço. A gente se vê no próximo episódio. Eu espero todos vocês lá. Valeu, galera.